A redenção é o nosso espelho interior, refletindo o melhor da nossa alma, depois de tanto refletir o nosso lado mais vil e egoísta. Vemos que a virtude se exterioriza não em si mesmo e para si mesmo, mas para fora, para as coisas e para os outros. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 8º vídeo do canal e neste vídeo explicaremos o porquê que o jogo God of War fez tanto sucesso mesmo depois de ter sido lançado já há 4 anos atrás e já não ser mais uma novidade. Além das ótimas mecânicas, belas cenas de ação, nos deparamos também com um enredo cheio de figuras mitológicas e simbolismos. Todavia, por que será que a história do jogo fez tanto sucesso? O que faz uma narrativa ter força e expressividade? Como eu disse no vídeo do podcast e no vídeo do Flow, somos neurobiologicamente ligados a histórias, portanto, nos é muito mais fácil explicar uma fábula de 10 minutos para uma criança ou contar o resumo de uma emocionante semana de viagem a um amigo do que explicar 3 minutos de uma teoria técnica de algo para alguém ou uma fórmula de álgebra simples para uma criança com o mesmo efeito de retenção e assimilação. Mas por que isso acontece? Por que somos ligados mais a enredos e histórias? Desde os nossos primórdios, usamos mitos para explicar o funcionamento do mundo, assim como questões humanas e sociais fundamentais e profundas. Por que estamos vivendo? O que é importante para nós? Estamos felizes plenamente? O que devemos realmente fazer para viver melhor? Todas essas questões fundamentais são descritas em boas histórias e narrativas, seja em Peter Pan, nos ensinando o perigo de não querer virar adulto e de não querer se encarregar de responsabilidades, ou seja em livros e filmes de Senhor dos Anéis, no qual nos mostra que o ego elevado, exacerbado e descontrolado acabará com nós e com todos ao nosso redor. Em suma, todos os princípios e valores e complexidades da vida, efeito, causa e consequência dos nossos atos, assim como o uso da língua de maneira poética ou descritiva para descrever uma cena de um belo lugar natural ou em um contexto social desfavorecido urbano, nos faz assimilar e reter muitas informações de vários tipos, graus, nuances e categorias, nos fazendo engrandecer a nossa visão de mundo em todos os aspectos. Como consequência, conseguimos aumentar a nossa inteligência, poder imaginativo, conseguindo então ter uma melhor capacidade de resolução de problemas, seja dos mais simples ao mais complexo, assim como compreendemos melhor nós mesmos, os outros e o mundo em suas diversas dimensões. Kratos, o antigo deus da guerra, se encontra em terras nórdicas, com a idade já lhe batendo a porta, assim como outros deuses também. Ele se vê em um lema de redenção de vida, em que a brutalidade, ego e orgulho, que pôde saciar a sua vingança contra o seu pai Zeus, mas que no final o deixou sem nada, no vazio da vingança já realizada e já consumada. À mercê e à deriva da vida, quando, em uma floresta nórdica, 3 lobos, Fenrir, Skoll, Hat, assim como uma mulher misteriosa e encapuzada, o sequestraram. Skoll e Hat têm como destino perseguir internamente o Sol e a Lua para os devorarem, realizando então o Ragnarok, que seria o fim do mundo nórdico. Podemos interpretar esse sequestro que Kratos sofreu como o possível fim do mundo grego realizado por Kratos,
matando todos os deuses do Olimpo grego, fazendo assim apocalipse do mundo da Grécia Antiga. Podemos interpretar também o sequestro dos lobos a Kratos como o fim do mundo nórdico, já que, profeticamente, os filhos de Loki, Skoll e At, destruirão o mundo na perseguição da lua e do sol. Skoll e At podem também ser simbolizados como Yin e Yang, visto que o Ragnarok, fim do mundo, aconteceu quando finalmente os lobos conseguem devorar o sol e a lua. O sol e a lua podem ser representados como o equilíbrio do mundo, assim como branco e preto, claro e escuro, sol e lua, caos e ordem. Kratos tem como missão despejar a cinza de sua falecida esposa e mãe de seu filho no monte mais alto do mundo nórdico. As cinzas despejadas no pico da montanha mais alto foi um pedido da mãe de Atreus para poder o chamar para uma aventura de vida, para o mesmo conseguir desbravar novos territórios e descobrir a si mesmo. Desta maneira, fazendo seu filho evoluir pessoalmente, psicologicamente e humanamente. Ao mesmo tempo que esta aventura o fez conhecer melhor a si mesmo, pois somente conhecemos a nossa verdadeira natureza diante dos desafios verdadeiros, revelando assim as nossas fraquezas e forças antes desconhecidas por nós, mas reveladas diante de uma urgência, de uma iminente necessidade. Além disso, Fai, a mãe do Atreus, queria humanizar o Kratos, o fazendo percorrer a jornada com seu filho, que é uma criança, bem intencionada, mas humano que o seu pai, e que também possui um lado mais caótico e descontrolado. Pelo mesmo ser o deus da mitologia nórdica Loki, o deus da malícia, discórdia e desilusão. O que reflete na jornada de Kratos e seu filho, sendo conturbada pela impulsividade do Loki, Atreus, que age de maneira imprudente, às vezes dificultando a jornada, mas ao mesmo tempo mostrando que não há jornada direta, rápida, objetiva e 100% ordenada na vida. Neste caso, o Loki representa o caos da vida, enquanto o seu pai representa a rigidez, a ordem, combinando desta forma duas personalidades distintas, mas complementares. Caos e ordem, Yin e Yang. As cinzas também simbolizam a redenção e o luto para o mundo cristão, simbolizando então a redenção do Kratos ao seu passado através da sua jornada mais humana, justa e paternal de agora em diante. Faia é vista como uma figura mística, mediadora e resolvedora de conflitos. Esta figura pode ser vista como o ponto de orientação e guia a uma jornada desconhecida, assim como também é o contraponto feminino do enredo, o equilíbrio da figura paternal rígida de Kratos e do jovem seguro e impulsivo do Atreus. Faia também transmite ao Kratos e Atreus cuidado e sensibilidade, fechando a tríade equilibrada e sagrada, primeiro com a figura paternal e rígida de Kratos, filho impulsivo, que é Atreus, e mãe cuidadora. Esta tríade é vista também em outros deuses, assim como outros símbolos de outras religiões, tal como a tríade vertical de divindades dos sumérios Anu, céu, Enlil, atmosfera, superfície, Ea, águas abissais, ou como a tríade da religião ptolomaica, com Serapis como salvador, Ísis, iniciador, e Anubis, protetor dos mortos. No Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus, representados como pai, mãe e filho. Osíris, da contemplação, é invocado graficamente por um símbolo vertical, como a coluna Jed no Ankh e disco solar, assim como a união da tríade cristã do Pai, Filho e Espírito Santo. Mangual, bóculo e cajado do pastor para Osíris, e tridente do Poseidon, e assim sucessivamente. Ou seja, a tríade há uma importância cultural, mitológica e religiosa muito importante ao longo de várias culturas, por milhares de anos. O tríade também funciona
como fundamentos de repartição da alma segundo Platão e Aristóteles, como a alma do intelecto, a alma da sensibilidade e a alma vegetativa. Vemos também como base de ensinamentos de artes marciais milenares chinesas, no qual constata que o comportamento humano depende fundamentalmente do intelecto emocional e motor. E, para finalizar, em relação à tríade, do ponto de vista matemático e geométrico, vemos que o triângulo é algo sustentado por 3 lados e 3 pontas, nos fazendo enxergar uma harmonia, equilíbrio, por 3 pontas iguais e 3 lados iguais, coisa que não vemos com a mesma harmonia visual e simétrica em uma reta ou um círculo, por exemplo, nos fazendo enxergar o triângulo com harmonia, equilíbrio e simetria, nos agradando mais visualmente. Yggdrasil, a árvore que simboliza o equilíbrio do mundo e sustenta os 9 reinos do mundo nórdico. A árvore é vista como símbolo de vida. Desde 7.000 anos antes de Cristo, em várias culturas, é mencionado no livro de Gênesis, localizada no Jardim do Éden, simbolizando a vida eterna. No budismo, a árvore da vida é considerada como a árvore do iluminamento, pois foi embaixo desta árvore que Buda atingiu a sua iluminação. A árvore da vida pode ser simbolizada através dos galhos e raízes, as ramificando para a vida, assim como o amor de Deus e sua proteção. Ela está ligada à vida eterna e acesso ao paraíso. Baldur, filho de Freya, foi alvo de uma magia de sua mãe para nada mais poder sentir, simbolizando assim a mãe tirana, superprotetora do filho, que não quer que ele sinta mais nada, o tirando a sua possibilidade de também sentir prazer e boas sensações, resultando em um indivíduo incapaz, frustrado e limitado, pois, para vivermos plenamente, temos de sentir todas as emoções, seja tristeza para digerirmos psicologicamente e existencialmente uma difícil situação em nossas vidas, seja felicidade para demonstrar gratidão em uma situação em que a alegria e felicidade lhe fará bem, assim como irá deixar o outro contente merecidamente, ou seja raiva para nos defender em uma situação de opressão e agressão. Todavia, Baldur foi impedido de sentir a montanha russa emocional da vida, que nos faz valorizar a vida de maneira completa, rica e necessária, pois, da mesma maneira que as boas emoções e sentimentos podem nos anestesiar e nos iludir, os sentimentos e emoções ruins podem nos ser professores duros, mas indispensáveis para as nossas vidas. No final da luta entre Kratos e Baldur, vemos a vontade existencial do Baldur em querer matar a sua mãe, para descontar toda a sua frustração de sua vida limitada, de dores e prazeres que lhe foi impedido. Mas Kratos o mata, interrompendo assim o ciclo de ódio. Kratos decide matar para justamente interromper o ciclo de vingança, pois ele sabe que a vingança, depois de consumada, deixa um vazio existencial interior no indivíduo, especialmente contra aqueles nos quais devemos a nossa existência e de vínculo biológico importante, como família. A vingança, ao contrário da autodefesa, é frio, calculista e nos consome a longo prazo, pois enquanto não for realizada e consumada, temos a nossa energia existencial, moral e psíquica minada, sugada, a cada segundo, minuto e dias que passam, nos matando aos poucos, existencialmente e psicologicamente. No final do game, vemos que Atreus sugere de poupar Baldur da morte quando ele é rendido por Kratos. Isso mostra o seu desenvolvimento pessoal, psicológico e de realidade, e mostrando que independentemente das condições favoráveis que você nasce, seja você inteligente, astuto, bonito ou forte, no caso de Atreus ele é um deus, tais atributos não servirão absolutamente nada se você pensar que está acima dos outros e das coisas.
Pois você pensará que o bem comum gira em volta a você mesmo, suas vontades e desejos pessoais. Consequentemente, o bem comum e o certo, significativo e justo ficarão de lado. Como consequência, você agirá de maneira egoísta, injusta e até tirana consigo mesmo e com os outros, como já dizia Platão. Em suma, a história de God of War é cheia de riquezas, analogias, lições, anedotas e simbolismos, nos ensinando que somos capazes de atingirmos a redenção, se nos perdoarmos, e que o verdadeiro caminho da vida é através do justo, honrado, corajoso, verdadeiro e do disposto. Só depois de passarmos pelos vales das sombras é que podemos saber que o caminho triunfante e preenchido é aquele que nos distancia do nosso ego, egoísmo e da nossa malícia viciosa, com os outros e com as coisas. O reconhecimento é o primeiro passo à jornada, e a aceitação de nossos feitos que não nos orgulhamos e do que éramos anteriormente é o primeiro passo para uma redenção dura, mas autoconsciente, e imprescindível para olharmos através do rio sem os abalos ondulantes da água que reflete o que nos projeta da nossa alma. Espero que tenham gostado do 8º vídeo, pessoal. Deem like, se inscrevam se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, deem suas críticas construtivas e dislikes. E nos vemos ao próximo vídeo.